Retomando então os nossos estudos do livro A Gênese, capítulo 6, Astronomia Geral, vamos entrar agora nos itens que tratam dos sóis e dos planetas, né? E talvez, se der tempo, a gente também fala sobre os cometas. Um aspecto importante para a gente avaliar, observar nesse nosso estudo de hoje vai ser exatamente fazer uma comparação entre aquilo que a ciência do século XIX observava a respeito dessas questões da astronomia, por exemplo, e daquilo que nós hoje temos conhecimento pelo avanço da ciência. Isso mostra para nós, abre um precedente muito importante para percebermos que o conhecimento científico ele evolui. E dentro da doutrina espírita isso não é diferente. Nós tivemos alguns conceitos no passado que foram modificados pelo próprio Kardec, tivemos novas informações que chegaram, que ampliaram a nossa visão a partir de outras perspectivas, e quando se trata de questões científicas, que é o propósito desse livro, A Gênese, nós temos ali então a nossa própria ciência. Então, é importante lembrar que não existe ciência, as ciências clássicas, as ciências tradicionais, ou ciências newtonianas, ou falarmos de ciência espírita. Ciência é sempre ciência. Então, aquilo que nós vamos observar nesses itens, que nós vamos ver agora da Gênese, dessa parte da astronomia, nós veremos que muitas ideias já foram modificadas. É interessante até nós percebermos que algumas situações a gente pensa assim, olha só que interessante como foi fantasiosa essa visão. Até mesmo aqui nós vamos encontrar. Porque no caso de Kardec, por exemplo, ele era um homem que tinha um grande conhecimento, mas o conhecimento dele não ia além daquilo que a própria ciência oferecia. Ele acompanhava as pesquisas, acompanhava as descobertas que a ciência proporcionava. Então, de acordo com o conhecimento, de acordo com a tecnologia, de acordo com até mesmo com as ideias daquela época. Então nós veremos assim, nesse trecho, essa diferença de um conhecimento de quase 2 séculos para aquilo que nós temos hoje. Então vamos lá. O item que nós vamos estudar será o número 20, os sóis e os planetas. Então, quando eu falo para vocês que essa edição do CELD traz para nós muitas rodas de rodapé, muitas notas de rodapé para fazer atualizações sobre esses termos, aqui nós teremos muitas notas para trazer essa atualização. Então vamos lá, bom dia, embaixador. Nós tínhamos estudado então, nesse item anterior, nós falamos sobre a criação, deixa eu pegar aqui, falamos aqui sobre as leis e as forças. Depois nós entramos numa parte mais filosófica, mais poética, falando sobre a criação primária. Depois entramos na criação universal. E agora nós vamos entrar então falando sobre os astros propriamente. Então diz assim para nós: ora, aconteceu que em um ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Aqui embaixo uma observação, né? Nebulosa, uma nuvem de poeira e gás no interior de uma galáxia. Então aqui só para a gente poder lembrar, quando ele fala sobre miríades de mundos, esses mundos que Galileu trata para nós aqui nessa colocação, ele fala de estrelas, não necessariamente de planetas, porque nós vamos perceber um pouco mais para frente que ele fala de mundos que são sóis que têm planetas em volta. Então, na verdade, quando ele fala sobre as nebulosas, também na atualidade, uma informação que é correta, em que as nebulosas, essa concentração de poeira que existe no universo, né, em pontos da galáxia, nada mais são do que berçários de estrelas. Então nós temos ali aquela poeira. Então, inclusive, muitas fotos que nós temos hoje, né, papéis de parede, que mostram, né, a famosa nebulosa da Águia, que inclusive faz uma propaganda muito grande das fotografias do Hubble. Então mostra assim uma cabeça de águia formada por aquela grande quantidade de gás,
e nós temos ali alguns pontos que são mais claros e alguns pontos que são mais escuros. Vocês vão observar, se vocês colocarem no Google, por exemplo, fotos de nebulosas, vocês verão assim que tem aquela parte mais opaca, aquela parte mais brilhante. Nessa parte brilhante são estrelas que estão ali brilhando, que estão nascendo. E depois, fora dessas estrelas, nós temos também aqueles aglomerados, várias estrelas concentradas, né? Uma nebulosa que pode ser observada a olho nu e que é muito fácil da gente localizar é na constelação de Órion, a própria nebulosa de Órion. Se nós pegarmos as Três Marias e um pouco abaixo dela prestar bem atenção e se concentrar, vai conseguir observar, pode ver isso com o celular, porque o celular ele consegue dar uma ampliada até mesmo na visão, para quem tem binóculo, para quem tem luneta, dá para perceber, tem ali uma concentração luminosa um pouco abaixo das Três Marias. Ali então tem uma grande concentração. E segundo os estudos que são feitos, para a gente ter uma ideia de que forma que acontece esse fenômeno de criação de estrelas, os gases começam a se aproximar, começa então a ter aquela força da gravidade atraindo cada vez mais gases, essa concentração começa a provocar aquele fenômeno físico, né, de liberação de energia, exatamente pela força gravitacional, e começa o brilho das estrelas então. Nessa constelação de Órion, só a título de curiosidade, a gente tem ali aproximadamente uma ideia que a gente coloca 3 anos-luz, que seria assim, nós viajarmos à velocidade da luz. Durante 3 anos, nós encontraríamos uma estrela. Então, a cada 3 anos, mais ou menos, nessa região que a gente vive aqui, né, do sistema da nossa galáxia, seria então uma estrela a cada 3 anos. Naquela constelação de Órion, que é uma região muito grande, nós temos ali 12 anos-luz, que seria assim 4 vezes essa distância que a gente colocou, mais de 2.500 estrelas concentradas. Então é uma região muito densa. Então onde tem nebulosa tem estrela nascendo. As próprias Três Marias foram resultado também dessa formação, e elas são datadas de aproximadamente 8 milhões de anos de idade, aquelas estrelas. Então, quando se fala nessas miríades, né, perdidas pelo universo, esses pontos do universo são então criações feitas dentro dessas nebulosas. E continua. Essa nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. Então essas leis universais que regem a matéria fala sobre a lei da atração, fala sobre a parte de radiação eletromagnética, fala sobre energias atômicas. Então, quer dizer, todas essas leis que hoje a física clássica apresenta para nós, elas acabam também se realizando dentro dessas nebulosas, porém em proporções muito diferentes daquelas que nós conhecemos aqui. Então, se nós falarmos assim, qual é a temperatura máxima que nós conseguimos encontrar hoje no nosso planeta? Nós faremos ali um estudo de geologia para chegar no fundo do nosso planeta e vamos ver ali qual a temperatura do magma e tudo mais. Se nós achamos que essa temperatura é o máximo que nós conseguimos, nós não imaginamos o que acontece dentro do Sol. E mais do que isso, o Sol é uma estrela pequena. Imaginemos o que acontece dentro de uma estrela que é, por exemplo, de primeira grandeza. O Sol é de 5ª para 6ª grandeza, segundo esses estudos que são feitos. E lá no caso de uma estrela, como por exemplo a Rigel, que é ali o pé direito do Órion, que é uma estrela grande, Betelgeuse também, que é uma estrela lá em cima, elas são de primeira grandeza. Ou seja, é um tipo de estrela que caberia, por exemplo, 100 sóis como o nosso. Pega 100 dos nossos e coloca dentro de uma estrela, de tão grande que é. Né? Então nós vemos assim que essas leis, elas são universais, não tenhamos dúvida disso. Porém, as proporções em que elas, a forma, né, como ela se manifesta e as suas proporções são muito maiores do que nós podemos compreender. Então ele diz assim, né, essa nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e particularmente da força molecular de atração, ela assumiu a forma esférica, a única que uma massa de matéria isolada no espaço poderia assumir primitivamente. Aqui nós temos então observação, essa força molecular de atração, que é apresentada para nós, ela vem aqui então na rodapé dizendo assim, atualmente, a força de atração molecular a que se refere o espírito Galileu é denominada pelos astrofísicos de colapso gravitacional. Ou seja, começa então aquela força de atração,
e começa a se juntar essa quantidade grande de moléculas para formar aquilo que nós vemos hoje como estrela. Então uma estrela começa com átomos simples, principalmente de hidrogênio, que é ali o átomo mais abundante em todo o universo. Então, de um em um, a gente vai juntando e forma uma estrela de toda essa proporção. E aqui ele lembra que, naturalmente, conforme essa lei de esse colapso gravitacional vai acontecendo, vai fazendo o quê? Vai fazendo com que aquela massa que vai se juntando tome uma forma esférica, de uma esfera, uma bola, que é aquilo que a gente vê hoje. Então nós temos o nosso planeta, que tem esse formato esférico, né? Não é perfeitamente esférico, nós já vimos isso, mas ela tem ali uma semelhança muito grande com uma esfera perfeita. Nós temos a Lua, tem esse formato esférico, o Sol tem um formato esférico, então não é à toa, não é por acaso que isso acontece. É exatamente porque a força gravitacional concentrada no centro daquele corpo faz com que a matéria se distribua igualmente, ou seja, atraída igualmente por todos os pontos. Daí então essa forma esférica que nós temos. O movimento circular, produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Nós falamos do conjunto de nebulosa. Essa forma lenticular é aquela forma de lentilha, né? Ou seja, como se fossem dois pratos colocados, mas com o passar do tempo ela começa então a tomar esse formato esférico. Isso naturalmente durante aquele processo de formação, onde a matéria não se encontra ainda solidificada. Ela primeiro tem aquele formato incandescente, ele começa a se juntar, forma incandescente, e aí então ela começa a se moldar por essa força gravitacional. No caso do nosso planeta, né, que já tem essa casca sólida, ele tem esse formato agora indefinidamente, até que comece então a acontecerem todos aqueles eventos que levarão à extinção do nosso planeta, principalmente daqui a alguns milhões de anos, quando o nosso Sol começar a perder a sua potência interna e começar a se expandir e engolir principalmente esses planetas que estão próximos. Então nós vemos assim que eles começam a trazer para nós, aqui Galileu começa a apresentar para nós, uma ideia de como começam a se formar esses corpos. E aqui a nossa ciência hoje já começa a comprovar. E a gente pensa assim, mas como é que uma estrela nasce? Como é que nós podemos imaginar o nascimento de uma estrela se é um evento que acontece durante milhões de anos? Né? Valeu. Então, durante milhões de anos. Esses milhões de anos, obviamente, é impossível de nós observarmos. O que a ciência faz então? A partir do momento em que nós começamos a desenvolver a técnica óptica para criar os primeiros telescópios, lá Galileu Galilei em 1609, né, começou então a fazer essa primeira experimentação. Já no século XX, desenvolvendo novas tecnologias do infravermelho, dos raios gama, raio-x, que a gente tinha conversado, nós tivemos a oportunidade de não apenas ampliar as nossas observações em termos de distância, mas também ampliar as nossas observações em termos de formas diferentes de observação. Então nós começamos praticamente a mapear todo o universo, classificando os vários tipos de estrelas. E aí então os cientistas perceberam que uma estrela era mais ou menos antiga que a outra, de acordo com as cores que ela irradiava, de acordo com a matéria que ela tinha, de acordo com o seu tamanho. Começaram também a fazer um escalonamento das mais jovens até as mais antigas. Então eles conseguiram fazer essa análise. Seria mais ou menos como se nós fôssemos analisar o crescimento biológico de uma pessoa. Como a gente pega a pessoa adulta, é impossível a gente imaginar como ela era como uma criança. Mas se nós pegarmos pessoas com idades diferentes, mais jovens, nós poderíamos colocar todo mundo enfileirado e analisar a forma de crescimento. Desde o bebê que acaba de nascer, até ali no seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim até chegar à idade. E nós veremos ali as diversas fases de transformações biológicas daquele organismo. Então, no caso das estrelas é a mesma coisa. Começaram a fazer uma classificação em termos de tamanhos, de cores, de temperatura, de dimensões e tudo mais. Então, muito bem. Aqui então o que Galileu traz para nós é essa formação inicial, essa formação primitiva. Como consequência desse movimento de rotação, novas forças surgiram. A força centrípeta e a força centrífuga.
Aliás, são dois conceitos que infernizam, né, a vida dos estudantes de física da atualidade, né? Então a gente tem aqui a força centrípeta, é aquela força que nós vemos num redemoinho, né, que acontece dentro de um rio, por exemplo, em que ele começa a fazer com que a matéria que se encontra fora comece a ser atraída para dentro. No caso da força centrífuga, como a gente lembra, isso tem dentro de casa, em algo comum, né, ou mesmo a força da gravidade, né? Então, o detalhe da força centrípeta é exatamente o movimento circular, atraído por aquele ponto central. No caso da força centrífuga, uma máquina de lavar explica claramente para nós o que é isso, né? Significa lançar a matéria, de acordo com essa força desse movimento, para fora do centro. Então nós temos ali a primeira, tendendo a atrair todas as partes para o centro, e a segunda, tendendo a afastá-la dele. Ora, com o movimento se acelerando à medida que a nebulosa se condensa, e com o seu raio aumentando à medida que ela se aproxima de uma forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predomina sobre a atração central, ou seja, sobre a força centrípeta. Então ele começa primeiro a atrair, começa a provocar aquele movimento circular e começa então a se expandir. É isso que nós vemos no desenho da nossa galáxia. Quando nós pegamos essas imagens, essas gravuras que são criadas, e obviamente são gravuras, porque nós não podemos fotografar a nossa galáxia, obviamente. Então essas gravuras mostram aquela forma de espiral. E por que espiral? É exatamente porque existe aquele movimento circular concentrado do centro, abrindo, expandindo para as extremidades. Daí então nós vemos aqueles braços se ampliando, né? Bom dia, pessoal que chegou. E eu tinha até comentado com vocês que na semana passada um astrônomo brasileiro fez ali um estudo mostrando que a nossa galáxia tem aqueles 4 braços, e o nosso sistema solar, nesse caso, se encontra presente num desses braços, lá na periferia da Via Láctea, né? E continua para nós aqui. Assim como o movimento muito rápido de uma funda, aqui a gente lembra o que é funda, né? É aquele armamento do passado que foi usado ali com Davi e Golias. É aquela tira de couro, se amarra uma corda na pedra e vai rodando para poder dar velocidade para o lançamento daquela pedra, né? Mas para nós, aqui na atualidade, o Bodoc, por exemplo, bom dia, João, também é um nome que se dá, né, para essa arma. Então, para nós da atualidade é muito mais fácil a gente falar de uma máquina de lavar, de uma centrífuga, né, de uma centrifugadora. Então fica muito mais simples para nós. Cadê aqui? Tá aqui. Assim como o movimento muito rápido de uma funda lhe arrebenta a corda e deixa o projeto cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou a nova massa isolada da primeira, porém ainda submetida ao seu domínio. Essa massa conservou o seu movimento equatorial e, modificado, transformou-se em movimento de translação em torno do astro solar. Por outro lado, o seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. Aqui a gente já começa a perceber um conceito antigo do século XIX, diferentemente do que acontece aqui nessa nossa atualidade, que trata principalmente dessa parte de formação dos corpos. Então, no caso da formação de um planeta, sim, o nosso planeta ele veio com matéria que foi expelida do Sol por causa desse movimento de rotação, né? Mas também capturando outros elementos que se encontravam dispersos no universo, dispersos principalmente nessa região. Então foi tendo aquela força de atração e formando então esses novos astros. Mas até aqui nada muito gritante para a gente poder, para que mereça grandes correções. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Então é aquela massa que saiu simplesmente solta no espaço, que foi se agregando de novo e tomou novamente aquela forma circular. Mas com o calor inicial gerado pelos seus diversos movimentos, só arrefecendo com a extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever irá reproduzir-se muitas vezes e durante um longo período, até que essa nebulosa,
tenha se tornado bastante densa, bastante sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de sua forma que lhe são impressas sucessivamente pelo seu movimento de rotação. E aí, então, a partir do momento em que ela se solidifica, já não existe mais aquele movimento de expelir matéria, como se a Terra ficasse girando, jorrando matéria para fora, jorrando lava para fora para que ela pudesse se solidificar. Quando ela tem então forma aquela sua crosta, então ela já tem ali o seu formato definitivo, vamos dizer assim. Assim, a nebulosa original não terá dado origem apenas a um astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, provenientes dela pelo modo de formação descrito acima. Então, lembrando mais uma vez aqui, aquela massa que ficou concentrada numa nebulosa, formando uma estrela, essa estrela girando começa então a expelir matéria. Essa matéria começa então, durante um certo período, naturalmente, porque a gente lembra que a idade do nosso planeta é uma idade muito próxima ao nosso Sol. O nosso planeta tem aquela idade estimada em 4,5 bilhões. O nosso Sol, 6 bilhões. Então, esse 1,5 bilhão de distância da formação de um astro para outro, permitiu que naquele início houvesse uma liberação muito grande de matéria. Hoje, o que não acontece mais com o nosso Sol. Já que ele já está bem formado, já está bem concentrado, o máximo que a gente consegue perceber são as explosões solares, que nada mais são do que irradiação de energia. Mas nós não vemos matéria saindo do Sol. Mas naquele início, sim, não havia ainda aquela grande, não estava definido ainda o seu formato. Então nós percebemos que a idade do nosso planeta, assim como de outros planetas aqui do nosso sistema, são muito próximos da idade do Sol. Muito próximos se comparado com a idade que o universo tem hoje. E continua. Ora, cada um desses mundos, revestido como o mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará seguida novos globos que gravitarão desde então ao seu redor, assim como ele gravita, juntamente com seus irmãos, em torno do foco de sua existência e de sua vida. Nesse caso, a gente lembra, né, que o nosso sistema solar ele gira em torno do centro de nossa galáxia. Segundo as pesquisas que os astrônomos fizeram, do centro da nossa galáxia até a beirada são 30 mil anos-luz. Quer dizer, é uma distância muito grande, né? Da nossa galáxia até lá. Mas a distância para atravessar o universo todo, segundo eles passam, gira em torno ali de 100 mil anos-luz, né, para poder fazer com que atravesse todo. Mas esse movimento, porque o universo está todo em movimento, né? Então, assim como a Lua gira em torno dela própria, a Terra gira em torno dela própria, o Sol também tem seu próprio movimento, e os astros todos também têm, a nossa galáxia também faz esse movimento. E para que ela faça o movimento completo, daqueles 360 graus, são aproximadamente 250 milhões de anos. A gente fica se perguntando como é que os cientistas chegaram a essa conclusão. Manda os dados da Barbudinho. Manda aí. Então a gente tem ali, nesse movimento completo, a gente acaba percebendo a distância que existe de um ponto para outro. Manda aí. Continuando aqui para nós, enquanto o Barbudinho faz ali a observação. Ora, cada um desses mundos, revestido com o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos. Deixa eu ver aqui. Acho que temos visão de galáxias de 13 bilhões de anos-luz para cada lado. Não entendi, Barbudinho. De ponto a ponto, você fala? Da distância entre elas? Mas aí a gente cai no seguinte, Barbudinho. 13 bilhões é praticamente a idade do universo. Então, se nós pegarmos uma galáxia de ponta a ponta, se você levar esse tempo todo, para você fazer atravessado, você viraria praticamente a formação do universo. Você levaria o tempo todo, né? Então, assim, esses dados, né, de 13 bilhões de anos, seria exatamente o tempo que nós temos. Então, na mesma galáxia, para que você atravesse toda ela, você teria esse dado aproximadamente de 100 mil anos-luz. Então, essa seria mais ou menos a estimativa, né, que a gente colocaria. Então, 13 bilhões é muita coisa, né, para a gente avaliar, mas lá longe, né? Mas eu falo assim, a distância dentro da nossa Via Láctea. Não, entendi que sua colocação.
né? Então a gente pega assim, a ponta da Via Láctea até a outra ponta da própria Via Láctea, para fazer essa travessia demoraria esse tempo, né? Beleza, então, tá tudo certo. Então, assim, agora no caso de idade, essa idade estimada vem exatamente porque existem essas galáxias, que são chamadas as primeiras galáxias, né, que datam de uma distância de aproximadamente 13 bilhões de anos-luz. É muita coisa, como eu falei para vocês, são números que nós sequer conseguimos encaixar na nossa cabeça, né? Pois é, né? Então, assim, o tempo que a luz demora para chegar para essas estrelas, no momento em que elas acabaram de se extinguir, a luz continua viajando esse tempo todo. Então, quando nós falamos numa distância de tantos anos-luz, tantos bilhões de anos-luz, a gente fica imaginando que muitas dessas estrelas que a gente está vendo hoje são estrelas que já morreram, e muitos vazios no espaço que a gente não consegue observar já está sendo preenchido por luzes que estão chegando. Então é aquele movimento contínuo, né, de extinção e nova criação, né? Continuando para nós. Tá aqui. Cada um desses mundos será um sol. Isso que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Que o Sol, que quando ele fala em criação de mundos, que as nebulosas criam mundos, na verdade nós estamos falando da criação desses astros. Centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que dependente do seu astro gerador. Os planetas são, portanto, formados de massas de matéria condensada, mas ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga. Só um instantinho. E tomando, em consequência das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que eles conservam, né? Então, o que começou a trazer para nós essa ideia de que a matéria que é expelida das estrelas acabam depois se solidificando, formando então nesse formato esferoidal de uma esfera esses astros, esses planetas que estão ao redor, gravitando em torno delas. Um desses planetas será a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, dará origem à Lua, pelo mesmo modo de formação astral ao qual ela deve sua própria existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza está protegida sob as asas da providência divina, corda nova da harpa do infinito que deve vibrar no lugar que lhe cabe no concerto universal dos mundos. Bom, aqui a gente já começa a perceber a primeira mudança no conceito da astronomia. Então aqui o Galileu colocou o seguinte, que a Lua também foi formada da mesma situação, ou seja, o movimento de rotação do nosso planeta fez com que essa massa incandescente se desprendesse e formasse então a nossa Lua. Hoje nós temos 3 formas de formação de satélites, tá? No caso de luas, que a gente coloca, como eu comentei com vocês há um tempo passado, nós temos ali que hoje nós chamamos popularmente os satélites naturais que giram em torno desses planetas de luas. E como eu falei para vocês, por acaso a nossa Lua tem nome de Lua, assim como o nosso Sol tem nome de Sol. Então é aquela história do Sol com letra maiúscula, Sol com letra minúscula, Lua com letra maiúscula, Lua com letra minúscula, né? Então a gente tem ali tantas e tantas luas espalhadas aqui por todo o nosso sistema solar, como também espalhados pelo universo, né? Porque muitas luas ainda estão sendo descobertas. Mas a gente vai chegar lá. Então, esse conceito que foi falado aqui por Galileu, que massa da Terra foi desprendida pelo movimento de rotação do nosso planeta para formar a nossa Lua, na verdade hoje foi modificado. Porque hoje nós temos, são 3 formas descritas possíveis para a formação dos planetas, para a formação desses satélites. A primeira ela é chamada de formação espontânea. Daquela mesma massa que desprendeu daquela estrela que formou um planeta, um pouco dessa massa também pode formar
no caso, um satélite. E aí, então, pelo fato dele estar preso na gravidade de um planeta, ele começa, então, a ficar indefinidamente naquela condição. Então, essa formação espontânea é a mesma forma que um planeta se forma, essa estrela também se forma, esse satélite também se forma. A segunda forma é quando ele faz um aprisionamento. Nós temos ali um planeta, vem passando ali um desses corpúsculos espaciais, né? No caso pode ser ali um planetóide, pode ser ali um grande cometa, alguma coisa assim, um grande corpo que acaba ficando preso na gravidade de um planeta. E aí então ele se torna uma lua. E muitas vezes esse movimento que ele faz, após ficar preso nessa gravidade, não é esse movimento perfeito igual a gente tem o da lua. Ele fica meio que fazendo aquele movimento elíptico. Ora ele está próximo, ora ele está distante. Ora próximo, ora distante. Então a gente tem primeiro formação espontânea. A segunda, quando a gente tem a parte de aprisionamento, ou de captura também é chamado. E a terceira é quando nós temos uma catástrofe. Que é exatamente essa teoria que nós temos hoje para a formação da nossa Lua. Uma grande massa planetária deu um impacto muito grande com o nosso planeta, e desse impacto houve então esse desprendimento. E obviamente que parte desse corpo que veio do espaço ficou também incorporado no nosso planeta. Nós veremos inclusive algumas teorias interessantes que são apresentadas aqui pelo próprio Galileu também, falando só um instantinho, pessoal. Pronto. Falando sobre a forma, as teorias que são apresentadas para a formação do nosso planeta. Né? Chega até a ser engraçado, como eu falei para vocês, que nós vamos encontrar algumas teorias do passado que hoje elas são completamente descartadas. Né? Então assim fala sobre que a Terra ela tem vida própria, que a Terra é formação de outros grupos e coisa e tal. Né? Então a gente tem ali ideias completamente diferentes. Então, no nosso caso, da teoria atual, é exatamente essa. Um grande corpo bateu com a Terra, nesse impacto espirrou lava para todo lado, essa lava então se concentrou e acabou tendo esse formato circular. Né? Assim como também a mesma coisa, né? Das teorias que a gente tem hoje. Então, muito bem. Aqui nós falamos então sobre os sóis e sobre os planetas. Como eu falei para vocês, é uma visão superficial que a gente vai tendo, que nosso objetivo não é ter aula de astronomia, né? Nós estamos estudando essa ideia da astronomia exatamente para fortalecer cada vez mais as nossas convicções a respeito da dimensão do universo, da dimensão da nossa própria condição como seres imortais. E quando Kardec trouxe esse capítulo da astronomia, não tenhamos dúvida que o objetivo dele era contrastar contra a teoria bíblica que era apresentada. Em que, segundo a teoria bíblica e aqueles cálculos que foram feitos, nós temos um universo datado de aproximadamente 6.500 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, que o universo teria 8.000 anos. E quando Kardec traz para nós essas teorias, esses conceitos de astronomia, é para mostrar que esses mitos tiveram o seu tempo de acordo com a cultura e com o conhecimento daquela civilização do passado, mas que hoje nós podemos entender de um modo diferente. Então a gente vem aqui trazendo uma ideia superficial da astronomia. Para complementar, e é importante para nós, essa questão da formação do nosso planeta, saiu recentemente um artigo, e recentemente foi no mês passado, publicado aqui no site do UOL. Cientistas apresentam nova teoria sobre a formação da Terra. Então eu vou ler para vocês aqui, né, para a gente ter uma visão atualizada desse conceito. Nós vimos de que forma que Galileu interpretou a formação do nosso planeta, que é aquele movimento rápido do Sol liberando matéria, e essa matéria foi se espalhando e depois se condensando e se solidificando. Então a teoria é a seguinte: em experimentos nos quais foram replicadas as condições da formação da Terra, os cientistas Anki Wallers e Bernard Wood, da Universidade Britânica de Oxford, observaram que a crosta e o manto terrestre apresentam uma relação de metais raros, como samário e neodímio, mais alta que a maioria dos meteoritos a partir dos quais se supõe que cresceu a Terra.
Então, mais uma ideia que a gente tem. Essa massa estava concentrada, mas essa massa ela foi foi absorvendo novos corpos que vinham do espaço, aqueles impactos, né, aquele bombardeio de cometas, de meteoros que foram se juntando, para fazer com que o nosso planeta aumentasse de tamanho. A revelação foi nessa quarta-feira, dia 15, da revista Nature. Em 2012, uma equipe de cientistas do Centro Nacional Francês de Pesquisas Científicas já havia descoberto que a formação da Terra, ao contrário do que era pensado até então, não ocorreu pela colisão de um só tipo de meteorito. Agora, nessa pesquisa, foi descoberto que a adição de meteoritos não metálicos rochosos e ricos em sulfeto, como os presentes em mercúrio, podem ter provocado essa anomalia. No novo contexto, também pode servir para explicar, segundo os autores do texto, por que a abundante presença de certos elementos raros encontrados no manto da Terra não bate com as teorias vigentes até agora sobre a formação do planeta. Um corpo similar ao do planeta Mercúrio pode ter sido um dos ingredientes-chave para que o núcleo da Terra incorporasse em suas origens a fonte de energia responsável pela criação do seu manto magnético. Então a gente já começa por aqui também entender esse manto magnético que nós temos hoje, que ele é principalmente observado durante aqueles fenômenos me fugiu o nome agora, que acontece nos polos. Da aurora boreal, obrigado, Brás. Nós temos a aurora boreal e temos a aurora astral, né, que são duas auroras que acontecem. Então, na verdade, esses fenômenos que são apresentados são exatamente o impacto daquelas partículas emitidas pelo Sol com esse nosso campo magnético. E, na verdade, é o que mantém a gente vivo também, inclusive, né? Então, nós vemos assim que para nós pode parecer algo fora do interesse do nosso dia a dia. Porém, a gente vê que os cientistas procuram encontrar as causas de tudo, né? Então está ali uma ideia. Esses meteoritos não metálicos, conhecidos também como condritos de enstatita, podem ter contribuído para a formação do núcleo terrestre rico em sulfeto, capaz de abrigar urânio e tório o suficiente, com os quais se alimenta o geodínamo responsável pela existência do campo magnético terrestre. E aqui depois a gente tem aqui vários outros elementos que são citados, que para nós aqui não importa tanto nesse momento, né? Mas aqui coloca, né, que seus resultados nos levaram à intrigante conclusão que se a formação da Terra começou com blocos de construção muito reduzidos quimicamente, o núcleo metálico do planeta poderia conter urânio suficiente para alimentar a convecção que criou e manteve o campo magnético da Terra durante mais de 3 bilhões de anos. Então vimos assim o aprofundamento que o conhecimento científico alcançou nesse tempo todo, através não apenas do desenvolvimento da tecnologia, mas também do desenvolvimento das próprias teorias, que é importante a gente frisar sobre essas questões. Aqui para nós agora, vamos lá. Os satélites. Antes que as massas planetárias atingissem um grau de resfriamento suficiente para lhes produzir a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, desprenderam-se de algumas delas no plano equatorial, plano em que a força centrífuga é maior e que, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, assim como aconteceu com eles em relação ao seu astro gerador. Então aqui mais uma vez aquela teoria de que os satélites se formaram a partir do desprendimento natural dos planetas que estavam também em processo de formação. A gente viu que hoje essa teoria já não é mais aceita. Foi assim que a Terra deu origem à Lua, cuja massa bem menor sofreu um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que dirigiram o seu desprendimento do equador terrestre e o seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal maneira que a Lua, em lugar da forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isso é, tendo a forma alongada de um ovo, do qual o centro de gravidade seria fixado na parte inferior. Então aqui mais uma ideia
que também naquela época se acreditava. Então, nós temos hoje um conhecimento de que existe aquele lado que é visível para nós, que é sempre o mesmo lado, e nós temos ali aquele famoso lado oculto da Lua, que fica na parte de trás, que nós nunca conseguimos ver. Algumas fotografias já foram feitas, principalmente no caso, por exemplo, da Apollo 13, né, uma daquelas aventuras espaciais daquela missão, que não deu certo de pousar na Lua, mas eles tiveram que fazer todo o contorno da Lua para poder aproveitar a força da gravidade para voltar para a Terra. E eles fotografaram esse lado escuro. Assim como nós tivemos também outros tipos de equipamentos que fotografaram. Então nós não conseguimos ver. Pelo fato de nós termos apenas um lado virado para cá e o outro distante, né, que todo mundo chama de lado escuro da Lua, mas a gente vai ver aqui, eu vou ler para você um artigo, para vocês, que mostra que esse lado é o lado mais iluminado, porque ele também pega a claridade do Sol, e ele não sofre o efeito dos eclipses, que acontece com o nosso lado aqui. Então o lado de lá é muito mais iluminado do que o lado de cá, conforme a gente imaginava, né? Diferente do que a gente imaginava. Então, assim, pelo fato de nós termos sempre esse mesmo lado, a ideia que eles tinham era o seguinte: imagina uma pera, onde nós temos a parte de baixo que é maior e a parte de cima que é um pouco menor. Então a teoria era a seguinte, que a Lua é como se fosse uma pera, em que aquela parte de baixo ficava sempre apontada para a Terra pelo fato de ter uma força gravitacional maior. Então a gente ficava sempre atraindo a parte de baixo da pera, nunca conseguia ver a parte pontuda dela. E eles diziam o seguinte, que nessa formação havia uma grande concentração de matéria na parte de baixo e uma densidade menor na parte de cima. Então seria assim, a Lua é mais pesada na parte de baixo do que na parte de cima. Um efeito peão. Então, essa era a teoria que se tinha. Hoje já não é mais isso que se pensa, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu continuar lendo para vocês aqui. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco permitiram que ela se afastasse da Terra, obrigando-a a ficar eternamente suspensa no seu céu, como uma figura ovoide, mais uma vez defendendo a ideia que a Lua tinha formato de um ovo, cujas partes mais pesadas formavam a parte inferior, virada para o lado da Terra, e cujas partes menos densas ocupavam o cume, se podemos designar com esse nome o lado que fica oposto à Terra e elevando-se para o céu. É o que faz com que esse astro nos apresente continuamente a mesma face. Para que se compreenda melhor o seu estado geológico, a Lua pode ser comparada a um globo de cortiça, no qual a base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Assim, temos duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia possível com a Terra, uma vez que os corpos fluidos e etéreos lhes são desconhecidos, e a outra, leve em relação à Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se concentraram nesse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, se não está algumas vezes nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra repleta de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Então olha só, a teoria de que do outro lado da Lua havia fluidos e do lado de cá não havia. Então olha só agora aqui o rodapé, antes da gente ler o artigo. Essa teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação universal a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra. Como seu centro de gravidade, uma vez de estar no centro da esfera, se acha localizado sobre um dos pontos de sua superfície e, por conseguinte, atraído para a Terra por uma força maior que atrai as partes mais leves, a Lua produziria um efeito que pode ser comparado ao de um boneco tipo João Bobo, que se endireita sempre sobre sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade é equidistante da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, líquidos ou gasosos, em função da sua leveza específica, se encontram acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra.
O hemisfério inferior, o único que nós vemos, seria desprovido daqueles fluidos, portanto impróprio para a vida, que reinaria no outro hemisfério. Assim sendo, se o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viriam à Terra, a menos que excursionassem pelo outro hemisfério. Por mais racional e científica que seja essa teoria, como ainda não pôde ser confirmada por nenhuma observação direta, ela só poderá ser aceita como uma hipótese e como uma ideia que norteia a ciência. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho que nós temos teorias muito mais concretas hoje. E continua ainda no rodapé. Embora Kardec expressasse a sua simpatia pela teoria da Lua apresentada pelo comunicante, previu na nota acima quanto à necessidade da formação da sua confirmação pela observação direta, fato que só aconteceu em 1959, quando uma sonda soviética orbitou o nosso satélite natural, revelando a sua face oculta para a humanidade. Assim sendo, só a partir dessa data foi possível coletar dados necessários acerca da Lua, que permitiriam refinar as observações feitas pelo espírito Galileu no item 25 da sua comunicação. A seguir, divulgamos as informações mais atuais sobre o nosso satélite. Ainda não se sabe exatamente como e onde a Lua se formou. Uma das hipóteses, conhecida como teoria da fissão, afirma que a Lua teria se desprendido da Terra. Essa hipótese coincide, no que respeita à origem da Lua, com a teoria apresentada pelo comunicante. Então aqui a gente vê que nas observações ainda consideram essa possibilidade do desprendimento natural dessa massa da Terra para a formação do nosso satélite. Outra hipótese é de que a Terra e a Lua foram formadas juntas no espaço. Outros cientistas apresentam ainda que as rochas da Lua são diferentes das da Terra. Argumentam que a Lua deve ter se formado em outra parte do sistema solar e foi capturada pelo campo gravitacional do nosso planeta. Assim sendo, teremos de aguardar até que a ciência determine, em relação à origem do nosso satélite, qual dessas hipóteses é a correta, ou ainda se aparecerão outras teorias mais de acordo com o conhecimento do futuro. A Lua é o único satélite natural da Terra. Ela é relativamente grande para um satélite, com um diâmetro de 3.457 km, um quarto do da Terra. A Lua leva o mesmo tempo, 27 dias e 27,3 dias, para girar ao redor do seu eixo e para orbitar à volta da Terra. Assim, a mesma face, o lado visível, está sempre voltada para nós. No entanto, a quantidade de superfície que podemos ver, a face da Lua, depende de que fração do lado visível está recebendo a luz do Sol. A Lua é seca e estéril, sem atmosfera, nem água. Ela consiste principalmente de rocha sólida, embora seu núcleo possa conter rocha fundida ou ferro. Então aqui também é uma teoria, assim como a Terra tem a crosta e dentro dela nós temos ali o magma, e o núcleo também. Então a Lua também tem essa possibilidade. Então é uma teoria que é apresentada para nós. A superfície é poeirenta, com os planaltos cobertos de crateras causadas pelo impacto de meteoritos e superfícies e planícies nas quais grandes crateras foram ocupadas por lava solidificada, formando áreas escuras denominadas mares. Os mares ocorrem principalmente no lado visível, que possui uma crosta mais fina do que a do lado oculto. Várias crateras estão margeadas por sequências de montanhas que formam as paredes das crateras e que podem atingir milhares de metros de altura. Então, se hoje nós temos o Everest como sendo o pico mais alto a partir da superfície do mar, do oceano, nós temos a Lua ali com estimativas de montanhas de mais de 11 mil metros, de mais de 11 quilômetros de altura. Até outubro de 1859, ninguém havia observado a face oculta da Lua. Os cientistas hoje, eles preferem chamar de lado distante da Lua. Naquela data, a sonda soviética Luna 3 orbitou o nosso satélite, enviando imagens do lado oculto, encerrando assim as especulações
de que o campo gravitacional lunar seria mais intenso naquela face, tornando possível a existência de atmosfera e vida. De todo modo, conforme citado acima, há uma dissimetria entre o lado escuro e o lado visível, uma vez que a crosta da face oculta atinge 100 km de espessura, enquanto que a face visível só atinge um máximo de 60 km. Aqui depois eles trazem uma fotografia, também aqui na edição impressa principalmente. Aqui nós temos um artigo que foi publicado na revista Super Interessante, que trata exatamente dessa questão, perguntando, muitas vezes se perguntando por que a Lua fica sempre naquela mesma posição para nós, na parte visível. Então o título do artigo é: A Lua tem um lado escuro. O correto seria chamado de oculto ou distante. Ele nunca é visto na Terra, mas recebe até mais luz solar que a face avistada aqui. O texto aqui é do jornalista Reinaldo José Lopes. Não há nada de sombrio ou misterioso no lado oculto da Lua. Na verdade, muitas naves tripuladas e não tripuladas, inclusive as famosas missões Apollo e seus astronautas americanos, fotografaram e filmaram essa região de nosso satélite natural. Não encontraram nada de esquisito, somente pedras, areia, crateras e montanhas. E ratificaram o que os astrônomos já estavam carecas de saber. A Lua não tem lado escuro nenhum, mas uma face que nunca é vista por quem olha daqui da Terra. Lado oculto, porém, não quer dizer que ele seja escuro. A Lua, assim como o nosso planeta, gira em torno de seu próprio eixo, ou seja, tem um ciclo de dia e noite, com cada centímetro da sua superfície sendo iluminado pelo Sol por um determinado período a cada giro completo. A gente sempre vê o mesmo lado da Lua, porque a atração gravitacional exercida pela Terra forçou a ocultação permanente da outra face. Ao longo do tempo, a interação gravitacional entre os dois corpos celestes fez com que o satélite ficasse trancado numa espécie de sincronização entre os seus períodos de rotação, o giro da Lua em torno de si mesma, e de translação, que dá ao redor do nosso planeta. Os dois levam um pouco menos de 4 semanas para ser completados. É a duração do mês lunar. Ora, se para dar uma volta em torno de si mesma a Lua gasta o mesmo tempo para dar uma volta ao redor da Terra, o satélite acaba ficando sempre com a mesma face virada para a nossa direção. Torna-se um pouco mais fácil de visualizar quando você imagina uma pessoa dando uma volta ao seu redor, ao mesmo tempo em que dá um giro completo em torno dela mesma. Faça o teste. Ao estabelecer essa sincronia de movimentos, a mesma que existe entre a rotação e a translação da Lua, a pessoa jamais vai se dar as costas, mantendo os olhos o tempo todo em você. Ironicamente, o lado distante da Lua, como também é chamado pelos astrônomos, recebe até mais luz solar que o lado visto aqui, porque nunca está sujeito a eclipses, nos quais a sombra projetada pelo nosso planeta recobre o satélite. Em compensação, a face visível recebe mais luz refletida da Terra, o que faz com que ela, na média, seja um pouco mais iluminada. Então, isso aqui é a explicação que nós temos hoje, que ela tem ali o seu movimento de rotação de 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos, para concluir esse movimento todo. No nosso caso, o nosso planeta também faz isso aproximadamente. Então existe essa sincronia entre o movimento dos dois astros. Voltando para cá, e quando se fala também, importante a gente lembrar sobre os satélites que existem aqui no nosso sistema solar. Deixa eu só colocar no ponto certo aqui, peraí. Aqui, satélites, tal. Beleza. Então, quando se fala sobre os satélites que vão se formando aqui no nosso sistema solar, nós temos muitos que foram descobertos e muitos ainda para serem descobertos. Então nós temos uma lua aqui na nossa Terra, no nosso planeta, nós temos 2 luas, ou 2 satélites no planeta Marte, no planeta Júpiter e no planeta
Saturno, nós temos ali 64 luas em um, 67 luas no outro. Então, mas na verdade nós consideramos apenas aquelas luas que são mais significativas, aquelas que têm maior volume, aquelas que mais se destacam. Então, na verdade, nós temos ali muitas e muitas luas aqui espalhadas pelo nosso sistema, mas que na verdade não são consideradas. Inclusive a Europa, né, uma das luas do planeta Júpiter, existe aquela especulação de que ela concentra água congelada e que seria possível fazer algum tipo de estudo para verificar a vida fora do nosso planeta, né, estudado por aqueles que nós chamamos, né, são cientistas que estudam a exobiologia, ou seja, a biologia fora do nosso planeta. No item 26 nós temos o seguinte, continuando ainda falando sobre satélites. A quantidade e a situação dos satélites de cada planeta variam segundo as condições específicas em que eles se formaram. Alguns planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, não deram origem a nenhum astro secundário, enquanto que outros, como a Terra, Júpiter e Saturno, formaram um ou mais. Aqui ele não considera, por exemplo, as duas luas do planeta Marte, porque elas não haviam sido ainda descobertas naquela época, né? Então, aqui nós temos uma outra observação, deixa eu pegar aqui o rodapé. Isso aqui é grande o rodapé, eu tenho que procurar onde ele está aqui. Está aqui, ó, 66. Em 1877, foram descobertos os 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos. Né? Então aqui, já um pouco depois de Kardec, nós já tivemos então a descoberta desses 2 satélites. E como eu falei para vocês, né, a ciência hoje tem ali uma quantidade de satélites mapeados, mas que não é definitivo ainda, porque de tempo em tempo eles estão descobrindo uma nova lua. Considerando, né, com esse novo satélite, ele é pequeno, não é tão grande. Então os grandes já foram detectados, mas os pequenos ainda estão muitas vezes ocultos, muitas vezes misturados com outros que não são considerados ainda. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta um fenômeno especial do anel, que visto de longe parece cercá-lo de uma auréola branca. Essa formação é para nós uma prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é com efeito o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial se separou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se acha formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já tem um certo estado de condensação. E pôde, assim, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido em que um tempo quase igual ao da rotação daquele planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso que o outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam formado repentinamente, e Saturno contaria então com muito mais satélites. Esse anel se solidificou desde a época da sua formação, assim como de outros corpos planetários. Vamos aqui agora fazer uma atualização. Item número 67, tá aqui, ó. Saturno é o 6º planeta em distância a partir do Sol. É um gigante gasoso, quase tão grande quanto Júpiter, com um diâmetro equatorial de cerca de 120.500 km. Acredita-se que Saturno seja constituído de um pequeno núcleo de rochas e gelo, cercado por um manto interno de hidrogênio metálico, hidrogênio líquido que se comporta como um metal. Em volta desse manto interno existe um manto de hidrogênio líquido que emerge na atmosfera gasosa. Tempestades e redemoinhos, que parecem manchas vermelhas e brancas, ocorrem nas nuvens. Saturno possui um sistema de anéis extremamente fino, mas amplo, com menos de 1 quilômetro de espessura, e que se estende por cerca de 420.000 quilômetros além da superfície do planeta. Os anéis principais são compostos por milhares de anéis estreitos, cada um deles feito com fragmentos de gelo, que vão desde finas partículas até grandes pedaços de alguns metros de diâmetro. Alguns anéis são suficientemente brilhantes para serem vistos da Terra com um binóculo. Saturno tem 18 luas conhecidas, algumas das quais orbitam no interior dos anéis, e acredita-se que exerçam influência gravitacional sobre as formas dos anéis.
Estranhamente, 7 das luas são coorbitais, isto é, compartilham uma órbita com outra lua. Os astrônomos acreditam que tais luas coorbitais podem ter se originado de um único satélite que se partiu. Então aqui ele coloca como as principais, né, luas de Saturno, dessas 17, né, que foi lido aqui. Mas a gente viu, né, que são menores e maiores. Muitas vezes até mesmo a astronomia hoje discute qual é a definição que nós temos para planeta, um planeta anão, um planetóide, um meteoro, né, um meteoro ou mesmo um satélite. Então esses nomes que são dados de acordo com o tamanho ainda estão sendo colocados em debate pela Sociedade Astronômica Mundial. A gente teve ali o nosso planeta Plutão, que acabou sendo destituído, né, do seu cargo, da sua posição de planeta, e acabou virando depois um planetóide. Mas ainda debates na atualidade, agora no ano de 2015, debates ainda são feitos pelos astrônomos para saber se realmente deve ser considerado apenas como um planetóide. Então, ainda estão tentando definir exatamente qual vai ser a classificação que vão sendo dadas, né, as classificações para esses astros. Bom, aqui nós vimos então a parte do Sol, a parte dos sóis, né, das estrelas, e também a parte dos planetas. O próximo tema que a gente vai ver na semana que vem serão os cometas. E aqui nós vamos encontrar, nessa parte, uma outra teoria que também já foi modificada, né, pelos estudos que já foram realizados. Vou trazer para vocês mais algumas informações aqui interessantes sobre os cometas que nós conhecemos e sobre os eventos, né, que hoje nós podemos perceber que acontece aqui no nosso sistema solar e também, né, em outras partes do universo. Então, pessoal, a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje. Como eu falei para vocês, essa quantidade de informações que nós lemos aqui, dessas teorias sobre a Lua, sobre a formação do planeta, sobre a formação dos satélites de modo geral, elas tiveram que ser atualizadas assim, tanto que tem uma página que metade dessa página é rodapé e a outra metade é a continuação do texto. Dessa metade que nós lemos aqui são só atualizações dessas informações astronômicas da atualidade comparadas com aquela do passado. Então a gente vê assim que podemos dizer que são informações erradas. Como eu falei para vocês, não são erradas, né? São informações que são... Valeu, bom trabalho, Bruno. Que são informações, na verdade, limitadas à tecnologia e ao conhecimento daquela época. Mas a gente pensa assim, mas foi um espírito que disse isso. Como o próprio Galileu afirmou no início desse estudo de astronomia, ele disse que o conhecimento que ele traria para nós seria conhecimento limitado à sua cultura. E obviamente que os espíritos não fazem revelação fazem revelações que devem ser descobertas pela nossa própria ciência. Então nós vimos assim, poxa, mas isso muitas pessoas utilizam até essa informação como sendo um argumento para dizer que Allan Kardec está desatualizado. Porque muitos dizem assim, mas o livro dos espíritos, o livro dos médiuns estão desatualizados porque se nós formos lá para o livro A Gênese, nós veremos tal coisa. Então, na verdade, existe uma diferença muito grande entre uma desatualização doutrinária e uma desatualização científica. O que nós observamos aqui no livro A Gênese é uma desatualização científica, porque a ciência evoluiu, o conhecimento foi se ampliando, e nós vimos que há necessidade dessa atualização. Em termos de atualização doutrinária, também existe essa possibilidade, que nós utilizamos a nossa clássica passagem a respeito dos processos obsessivos, quando nós falamos sobre as possessões, que no livro dos Espíritos, que muitos consideram como sendo a Bíblia do Espiritismo, e Kardec não tinha pretensão de criar nenhum livro sagrado dogmático que engessasse a doutrina espírita, os Espíritos disseram lá que não havia possessão. E Kardec depois fez a correção, inclusive aqui no próprio livro A Gênese ele fala sobre possessão lá na frente. Só que aqui o Gênese foi publicado em 1868 e o Livro dos Espíritos publicado em 1857. São 12 anos de distância da publicação de um livro para o outro. Então nós vemos que o próprio Kardec fez essa atualização.
E muitas informações também que foram publicadas lá nos livros da codificação são informações basilares, ou seja, são informações básicas que não foram aprofundadas. Que caberia aos estudos futuros esse aprofundamento, esse maior detalhamento. Então existe essa diferença. Vamos atualizar com toda a naturalidade essas informações científicas e no que diz respeito às questões doutrinárias, há a necessidade da observação, da comprovação, da universalização dessa informação, conforme a própria técnica, que foi a própria técnica utilizada por Kardec. Né? Então, no nosso próximo encontro, então, falaremos sobre os cometas, né, que sempre foi um elemento mitológico na história da humanidade. Né? Tanto que nós vemos assim, se você coloca o próprio nascimento de Jesus, praticamente em todos os cenários nós temos ali a estrela cadente anunciando a vinda de Jesus. Então mostra-se uma coisa muito mística, ao mesmo tempo também sempre foi portador de maus presságios. Né? Um cometa no céu representa um mal que está chegando para a humanidade. Né? Pois é, além disso pega carona também para fazer uma viagem pelo universo. Né? Grande balão mágico, né, Miriam? Da sua época de criança, né?